Quando se trata de números interessantes da matemática, a maioria conhece os clássicos como π, a razão áurea, ou os números de Fibonacci. Essas constantes são especialmente interessantes porque mostram que a matemática não é uma simples invenção da humanidade, mas, de certa forma, uma descoberta. A humanidade concordou com uma determinada forma de matemática. Foram estabelecidas algumas definições básicas, como, por exemplo, a escolha do sistema decimal. Isso poderia ter sido feito diferente, mas as relações, leis ou constantes na matemática já existem e, portanto, só são descobertas. Π, por exemplo, é a relação entre a circunferência e o diâmetro de qualquer círculo. Sem o π, muitos cálculos científicos seriam impossíveis, já que ele possui infinitas casas decimais. Agora já se conhece a casa 100 trilhões. O fato de as pessoas calcularem isso já mostra o quão mágica é esse número. Ou o número de ouro. Ele aparece em toda parte na natureza, do átomo até os corpos celestes. A constante de Feigenbaum, ou número de Feigenbaum, é desconhecida por muitos matemáticos. Ela descreve um fenômeno muito interessante da pesquisa do caos e também aparece em muitas áreas, como, por exemplo, nos batimentos cardíacos de uma pessoa ou em um líquido. A constante de Feigenbaum é considerada por alguns tão importante para o estudo do caos quanto o π para a geometria. O que torna esse número tão importante? Para entender isso, é preciso saber o que acontece na pesquisa do caos. Estados caóticos aparentemente já interessavam as pessoas desde cedo. Já Leonardo da Vinci sabia sobre o comportamento caótico de fluxos turbulentos. Experimentos reais sobre a origem da turbulência existem há cerca de 100 anos. A pesquisa desses eventos dinâmicos aparentemente imprevisíveis na natureza foi o começo. Mas a tendência realmente começou com uma ideia simples. Um dos pioneiros da pesquisa do caos, o matemático e meteorologista Edward Lorenz, tornou famoso o chamado efeito borboleta nos anos 70. Isso descreve a possibilidade de que pequenos fenômenos em algum lugar possam causar grandes eventos em outro. Para isso, costuma-se usar a seguinte pergunta metafórica: se uma borboleta bate as asas no Brasil, isso poderia causar um tornado em outra parte do mundo? Essa tese também explica o início da teoria do caos. Em Harvard, Eduardo Lorenz fez mestrado em matemática, atuou na previsão do tempo para as Forças Aéreas dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra e depois virou professor de meteorologia. Era o ano de 1961. No instituto, ele trabalhava em um modelo de previsão do tempo com 3 variáveis: temperatura, pressão atmosférica e direção do vento. Primeiro, ele fez seus cálculos com o número 0,56127 e obteve os primeiros resultados. Numa outra vez, ele acidentalmente deixou de fora os 3 últimos dígitos e executou a simulação apenas com 0,56. Ou seja, ele cometeu um pequeno erro, mas o resultado foi totalmente diferente. Ele então chegou à conclusão de que, em processos dinâmicos determinísticos, como um modelo meteorológico, pequenas mudanças podem levar a diferenças significativas. Portanto, existe uma relação. Não é caos no sentido que normalmente entendemos. As relações são extremamente complexas, mas elas existem. Por isso, nunca haverá o mesmo resultado. Isso abre as portas para a teoria do caos. O paradoxo é que, como já foi mencionado, a teoria do caos nunca lida com um caos puro, como nós o entenderíamos. Porque assim que você pode descrever algo com uma teoria ou fazer cálculos sobre isso, já não é mais caos. A pesquisa sobre o caos, portanto, lida muito mais com uma ordem dentro de um sistema que parece caótico. O tempo não pode ser previsto com precisão por mais do que alguns dias, porque há muitos fatores que o influenciam. Talvez o ser humano nunca consiga descrever todas as variáveis do clima.
Em cada região, porém, existem padrões climáticos típicos e estáveis que aparecem repetidamente. Esses padrões podem ser descritos matematicamente, uma ordem foi encontrada. Outro exemplo é a torneira pingando. No caso mais simples, ele é muito ordenado. O intervalo entre duas gotas é sempre igual. Quanto mais abrimos a torneira, mais complexo tudo isso se torna. Primeiro, o intervalo entre duas gotas fica mais rápido, e agora as gotas às vezes já começam a sair do ritmo. Se abrir totalmente, obtém um jato de água. Este é completamente caótico a princípio, não há mais nenhuma periodicidade perceptível. Mesmo assim, dá para ver uma forma clara. Outro exemplo de um sistema caótico é o trânsito. Hoje em dia, não se pode calcular quando e onde haverá um engarrafamento. Nem mesmo as órbitas de planetas ou luas podem ser calculadas indefinidamente com antecedência. Em 1991, Edward Lorenz recebeu o Prêmio Kyoto. Na cerimônia, sua teoria do caos foi chamada de a mudança mais dramática na visão da humanidade sobre a natureza desde Isaac Newton. O que é então a constante de Feigenbaum? Ela é uma constante que pode ser encontrada em um caos aparente. Percebemos isso por um sistema simples. A gente observa a chamada função logística. Essa é uma função usada para modelar o crescimento de uma população, por exemplo, de coelhos. É uma fórmula recursiva, na qual o valor procurado depende do valor anterior. N indica o número de seres vivos na geração N. O número de seres vivos na geração N é o número de antepassados multiplicado por uma taxa de crescimento. Além disso, outro valor é multiplicado. Esse valor garante um possível limite máximo. O Q maiúsculo representa o número máximo que os animais podem alcançar. Afinal, os animais não podem se reproduzir sem limites. Eles são devorados, sofrem com a velhice ou não existe espaço vital suficiente para eles. Se considerar a porcentagem em relação ao máximo e não o total de seres vivos, a equação pode ser ainda mais simples. Ou seja, nosso número de animais agora é a porcentagem em relação ao máximo, não apenas o número de animais. Com isso, o número máximo possível de animais também passa a ser 1. Isso é só para contextualizar, para ficar claro porque é relativamente intuitivo e descreve uma dinâmica simples, o que vai ser feito agora. Você começa com um valor inicial, ou seja, uma porcentagem do máximo, e insere esse valor na equação. O resultado é reinserido, repetindo-se várias vezes. Como os resultados estão agora? O gráfico mostra a que número se converge a longo prazo em diferentes taxas de crescimento. Para uma taxa de crescimento fixa entre 1 e 3 após um breve ajuste, observa-se uma convergência para um número fixo. Isso faz sentido para populações. Na natureza, animais mantêm números fixos por gerações. Com uma taxa de crescimento de 3, algo estranho ocorre. Em vez de a quantidade de seres vivos convergir para um valor ao longo do tempo, ela fica alternando entre dois valores. Em um ano, por exemplo, pode ser 70% do total no ano seguinte, 30% depois, novamente, 70%. Isso pode ser explicado pelo fato de que algumas populações têm ciclos e podem ser mais ou menos numerosas dependendo do ano. Com uma taxa de crescimento um pouco abaixo de 3,5, o número de seres vivos oscila entre 4 valores diferentes. Se você aumentar ainda mais a taxa de crescimento, então são até 8 valores. Depois 16, 32 e 64.
O que está acontecendo aqui? Se você desse um zoom, poderia ver isso no diagrama. Agora vem a parte interessante. A ramificação em cada vez mais valores acontece em intervalos cada vez mais curtos. Por isso, a parte direita do diagrama é incrivelmente caótica. Ainda assim, é possível perceber uma ordem. A próxima distância é aproximadamente 4,66 vezes menor do que a anterior. A constante de Feigenbaum, nomeada em homenagem ao físico americano Mitchell Feigenbaum. Ele demonstrou em um trabalho de 1978 que as razões das distâncias convergem para a constante de Feigenbaum. Embora Feigenbaum soubesse disso, ele não conseguiu provar que a constante era universal nesses sistemas dinâmicos. Embora inicialmente houvesse apenas evidências experimentais do seu trabalho, por exemplo, na medicina em casos de arritmia cardíaca, agora também foi comprovado matematicamente que esta é uma lei universal para tais sistemas. A constante de Feigenbaum representa uma ordem identificada no caos. Toda a vida é puro caos. Mas quem sabe quantas constantes ainda estão programadas na natureza para que cada vez mais regularidades possam ser encontradas? É quase assustador pensar que talvez tudo o que existe siga uma ordem e, em teoria, poderia ser calculado.